salvas agora essas pessoas, mas daí ficaram sem um desenvolvimento espiritual, ficaram raquíticas. E essas pessoas muitas vezes dão margem a angústias por parte dos seus pastores, por parte dos seus irmãos em Cristo, porque ficam muito parecidas com outras pessoas não salvas, mas religiosas, que dizem que creem em Cristo, frequentam a igreja, foram batizadas, até mesmo evangélicas, mas que não tem nada de salvas. Então, afinal, esse irmão ou essa irmã que se diz crente, é crente mesmo? Porque pela vida, pelo testemunho, pelo envolvimento com o corpo de Cristo, que é a igreja, não. Mas pelo que ele diz, que confia em Cristo como Salvador, Então, vão viver confusos com pessoas assim, nível baixíssimo de envolvimento com Deus e, consequentemente, de intimidade com Deus. O problema é que só intimidade pode gerar o que Pedro disse que nós necessitaríamos para resistir aos ataques do leão satânico, do diabo. Porque observem que ele não disse resistir-lhes na fé. Ele disse o quê, hein? Resistir-lhes firmes na fé. Então ele está pressupondo uma firmeza de fé. É necessário ter uma fé robusta, trabalhada, desenvolvida para resistir aos ataques do diabo. Sabe o que seria muito melhor para muitos crentes? É o seguinte: tive uma revelação, chegou o pastor, uma maneira fantástica de você se livrar do diabo, ou resistir aos ataques do diabo. Faça o seguinte, ore 3 vezes de joelho, com a Bíblia aberta, em Colossenses capítulo 2, olhando para o teto. Pronto, 3 vezes por dia. Se você fizer isto, você não imagina a força que você vai ter para combater os ataques do diabo. Isso é fácil, é mecânico. Não tenho dúvida que muitos crentes fariam isto, talvez até 4, para dar uma margem de segurança. Não, então faça assim, uma opção B, leia todo dia o primeiro capítulo de Gênesis, junto com o 22 de Apocalipse. No dia seguinte você passa para o capítulo 2 de Gênesis e o 21 de Apocalipse. Aí vem até se encontrar. Faça isso todo dia, não deixe de fazer, e você vai ver o poder espiritual. O cristianismo, o chamado grande cristianismo, está cheio desse tipo de coisas. Copo d'água, esse tipo de coisa. Cheio. Areia de Jerusalém, então. E por que tem tantos crentes que jogam a sua fé nisto? Porque é uma fé absolutamente raquítica, uma fé não firme, uma fé molenga, para não dizer uma fé irresponsável, não desenvolvida, subnutrida. Não é assim que se aumenta fé, não é assim que se obtém uma fé firme para resistir aos ataques do diabo. Não é assim. Uma fé robusta exige uma procura seríssima da pessoa de Deus. Isto envolve vir aos cultos e ouvir as pregações, envolve orar, envolve estar aberto para a palavra de Deus, envolve fazer parte de um estudo bíblico, envolve ler bons livros, envolve isto, aquilo, envolve, mas na base de tudo isto está uma decisão inarredável daquele crente
eu quero mais comunhão com a pessoa de Cristo, eu quero mais conhecimento da pessoa de Deus. O que é que eu faço para isso? Aí vem os cultos, a oração, a Bíblia, etc, etc, etc. Mas na base, entendam isto, na base é uma decisão do seu coração, não é do pastor. Pode marcar 10 audiências com o pastor lá no gabinete, pode conversar, orar, pode morrer de orar, não adianta. Enquanto você não decidir dentro do seu coração ter mais comunhão e intimidade com Deus, você não terá uma fé firme. Um crente assim não está pronto para resistir aos ataques do diabo. Certamente todos aqui já vimos fotos de pessoas atacadas por animais ferozes, cães ferozes, um leão, um tigre, às vezes num zoológico, um cão se soltou do dono. São fotos horríveis de se olhar. Pessoas que não morreram. Estou falando de pessoas que não morreram, mas ficaram deformadas pelo resto da vida. Olhar para uma criança linda aqui, e logo ao lado uma foto da mesma criança, sem orelha, com o rosto todo macilento, em várias operações plásticas, uma atrás da outra, a boca torta, totalmente deformada. É cruel só olhar. É horrível, insuportável olhar para algo assim. Quantos crentes tinham uma vida cristã normal, saudável, até mesmo exemplar, mas foram atacados e pegos desprevenidos porque descuidaram de cuidar daquela fé. Não alimentaram o desejo de proximidade e intimidade com Deus, e foram permitindo, pouco a pouco, como o diabo gosta, sem notar, sem perceber, sua fé foi caindo e perdendo a consistência, perdendo a firmeza, e foi se tornando uma fé débil. E quando menos esperava, Pedro disse: cuidado, ele está rodeando. E o crente recebe um ataque violento do diabo, e cadê a sua fé? Ou dizendo de outra forma, cadê a firmeza da sua fé para resistir ao ataque? Não tem mais. Não foram destruídos espiritualmente no sentido de perder a salvação, não, mas ficaram deformados como crentes, com vidas macilentas, testemunhos tortos, um brilho fosco que não dá gosto nem olhar, e que arranha o ouvido e o coração de um crente sério, quando alguém assim diz: eu sou filho de Deus, sou crente em Jesus Cristo. Tudo bem, se você diz que é, então é, mas não se parece. Alguém, quanto mais deformado, menos se parece com um ser humano padrão. É isso que choca em nós quando vemos um rosto deformado. É porque fugiu do padrão que nós estamos acostumados, padrão de beleza de um rosto normal. Um crente desfigurado espiritualmente é horrível de se olhar, fere o padrão. Cada crente, eu quero encerrar, cuide de alimentar a sua fé para se proteger dos ataques traiçoeiros do diabo. E esse aumento, repito, só virá com a decisão em procurar mais intimidade com Cristo. Aí virão as condições para você resistir. Eu vou tocar nesse ponto na próxima pregação, com a qual estarei encerrando a exposição de 1 Pedro. O fato é que o crente com a fé robusta sabe como enfrentar o inimigo. Pedro
Pedro não diz aqui no seu texto o que é que ocorre quando o crente enfrenta os ataques do diabo com a fé firme. Ele apenas diz: resistir com a firmeza de fé. Pronto. Mas Tiago nos dá uma dica espetacular, quando ele diz lá em Tiago 4:7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí está o resultado, que o mesmo Espírito Santo que inspirou Pedro, inspirou Tiago também, e ele nos deu uma dica mais rica até do que Pedro, nesse particular. Então, resistir ao diabo, e ele vai se engalfinhar com você, e você vai ganhar dele na luta, se embole com ele no chão. Não, 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 não. Não. Resista com uma fé robusta. E se você tem uma fé robusta, o Espírito Santo haverá de lhe orientar. Naquele caso, como você haverá de resistir? E daqui a um mês, de novo. E daqui a 2 semanas, de novo. Você terá orientações do próprio Deus de como fazer fisicamente, em termos de providência. Se o ataque do diabo é através de uma mulher, você é um homem casado, como fazer? Ou é a tentação de roubar na empresa da qual você é empregado? Vem de 1000 formas. Não há uma regrinha, mais uma vez, não há uma regrinha. Mas quem tem uma fé robusta, ele recebe orientação de Deus, porque ele é íntimo de Deus. Se Deus sopra no seu ouvido, ele ouve e entende. Não é uma revelação, uma voz audível do céu e tal. Não, mas ele tem uma convicção do que fazer. Sai do emprego para não olhar mais para aquela mulher. Faz o quê? Conta para a esposa? Não conta para a esposa, ela está com dificuldade. Pede ajuda. Como? A quem? São 1000 providências que o crente tem que fazer quando está atacado. Mas que providências? Às vezes o pobre do crente fraco na fé toma uma providência toda errada, e se atrapalha todo e faz piorar tudo. Não tem intimidade com Deus, não cultivou intimidade com Deus, vai ter alto prejuízo. Então ficam bem mais claras as palavras iniciais de Pedro: sede sóbrios e vigilantes. A sobriedade nos capacita a uma vigilância eficiente. O importante não é só vigiar, mas de maneira a proteger aquilo que você está vigiando. Uma vez um empresário de uma empresa grande tinha deixado seu carro uns dias antes, viajou, voltou e foi buscar o carro no sábado ou domingo, e o vigia novo não conhecia o dono da empresa. Disse: cadê que o vigia abria para ele pegar o carro dele? Eu sou o dono da empresa. Quem me contratou foi o doutor fulano de tal, meu empregado. Pois é, mas eu não conheço o senhor. Não entregou. O empresário ficou sem carro aquele fim de semana. Isso é que é vigia. Então não é só questão de vigiar, é vigiar com eficiência. E essa eficiência vai ser garantida pela, como ele diz aqui, sobriedade. Sobriedade. Eu sei que existem muitas histórias engraçadas de vigias bêbados, ou vigias dormindo, que o ladrão roubou o revólver, deixou um recado. Há 1000 histórias, a gente ri. Mas querem saber de uma coisa? Essas histórias são engraçadas para todo mundo, menos para o vigia e para o dono daquele estabelecimento que ele estava pretensamente vigiando. Ela não é engraçada de jeito nenhum. Ele vai perder o emprego, coitado. E o dono teve prejuízo. Não tem nada de engraçado em vigiar mal, em se deixar atacar. Segunda parte do versículo 9, encerrando então, voltando a 1 Pedro capítulo 5, que já faz tanto tempo que eu li, que eu não quero que a gente esqueça. Diz assim, versículo 9, segunda parte: o ler todo: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro consola os seus leitores, lembrando que esse fenômeno do ataque do diabo aos crentes não era localizado apenas na região de cada um, não era uma coisa do lugar tal, do lugar tal. O diabo ataca a todos, em todos os lugares, diretamente, através de seus demônios, mas o fato é que não deixa de ser um consolo saber que não somos só nós que estamos sofrendo esse tipo de ataque. Aliás, eu falei outro dia aqui num provérbio que não era para se usar nunca, porque não cola com a vida cristã.
Mas tem provérbios, eu falei na ocasião, que colam com a vida cristã. Esse aqui é um: mal de um, consolo de outros. Então, num certo sentido, é humano você se sentir consolado. Não é com prazer de ver outro sofrendo, não é o ângulo da história, mas é: puxa, não sou só eu. Então você vai no hospital e vê alguém sofrendo mais do que o seu parente querido que está ao lado sofrendo também. Puxa vida, pelo menos ele não está com a vizinha, vai querer que a vizinha fique boa também, mas não deixa de ser um consolo. É exatamente o que Pedro fez aqui. Ele consolou os seus leitores, lembrando: não são só vocês que estão sofrendo isto. O mundo inteiro sofre esse tipo de... os crentes do mundo inteiro sofrem esse tipo de problema. Então, fica a lição: o diabo rodeia a luz do mundo. Como igreja e como individualmente a cada um de nós. Você como salvo em Cristo e você como parte do corpo local de Cristo. O diabo rodeia a sua igreja, se você não pertence a esta igreja, mas se você pertence a uma boa igreja, saiba que o diabo rodeia também. E muito cuidado, fique muito atento. E se você, meu amigo, amiga, não é crente em Jesus Cristo, você precisa sair das garras do diabo, que é onde você está. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes respondesse à luz do evangelho da glória de Cristo. Então, cegou. Cristo disse: Ele é o pai da mentira e ele é o vosso pai. Vós tendes por pai o diabo. Falando para pessoas que estavam resistindo a ele, Cristo. É uma verdade talvez esquisita de você ouvir. Provavelmente você nem crê como verdade, acha um exagero nosso, uma literalidade anormal das escrituras, fanática, radical. Seja lá o que você pense, tenha cuidado. Escape das garras do diabo. Só há uma possibilidade: é indo para a salvação do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai encontrar poder para se livrar deste inimigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo haja em cada coração, conforme ele bem entender. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém.